My name is Christian Larson. I'm a curator and historian, and I was very honored to be part of the jury that selected Nadia Taquari for this installation of some of her latest work here in Miami at the Bakehouse. I'm very pleased to have Nadia with me today to speak about this work that she titles Oriki. Nadia is a artist from Salvador da Bahia, which is the traditional Afro-Brazilian heart of Brazil, where most of the slaves of the country were imported, and thus the traditions and legacy of African beliefs and culture are strongest there. Nadia is descended from this culture and this legacy, and it's a very important and personal part of her work. Nadia, I have many questions for you because the work is really incredible and moving, in part because it's so personal. Maybe you can tell me a little bit about yourself, your growing up in Salvador, and what drew you to make these kinds of artworks. Olá, Christian. Olá. É um prazer estar aqui falando com você. E eu nasci em Salvador, né, em uma diáspora africana. E a instalação Oriki, esse trabalho que a gente vai falar hoje, ele nasce dessa percepção do que é fazer parte, né, desse lugar que é Salvador, onde eu cresço e onde a cultura africana é tão importante e é uma presença que modifica e que é formadora do que eu sou como pessoa, do que eu sou como país, né? Como formação do meu país. How did all of this come together? When did you realize that you needed to speak about this experience? É uma experiência. Quando eu criei a instalação Oriki, quando ela veio e eu fui começando a entender o que eu queria com a instalação Oriki, em primeiro lugar era exatamente falar dessa presença ancestral, que até hoje é uma importante presença, né, embora negada, mas ela é uma presença formadora ainda de quem eu sou e do meu olhar. E é impossível separar. Elas realmente juntas caminham, né? O Brasil e a África caminham juntos. Nesse entendimento do que é ser baiano, do que é você ser brasileiro, baiano, morando numa cidade como Salvador. Então, a nossa cultura está toda permeada pela cultura africana. Starting from this point of interest and research really into African jewelry and how they transformed in Brazil to become Creole jewelry, joias de crioula. This was sort of the beginning of your work, but it has evolved into something that we see today. This is another kind of aspect of your work and another type of research that you title Oriki. Maybe you can explain to me the term Oriki. What does it mean, and why did you title this collection with that word? Oriki, ori, cabeça, ki, saudação. Então, Oriki é uma palavra iorubana que quer dizer saudação à cabeça. Então, saudação à cabeça, para mim, quando eu escolhi esse título, eu escolhi porque é saudação a esse pensamento ancestral, a esse âmbar que guarda toda a história que hoje eu vejo, eu como, eu danço, eu vivo, eu dialogo, eu sou. Então, é saudar um pensamento, é saudar um legado. Isso é a instalação Oriki. Speaking of how you address and make reference to
jewelry, Afro-Brazilian culture, and the African origins of it, the religion that comes from Africa and got transformed in Brazil. All of this is mixing together in every piece. Perhaps the easiest way to understand it is to speak about specific pieces. So I'll ask you about the piece that's behind you. If you could describe to me the process of thinking through it, making it, and what it means to you. Essa peça especificamente, ela é a primeira da instalação Oriki. E, como eu disse, os adornos corporais são sempre muito importantes e estão presentes no meu trabalho sempre. No caso da instalação Oriki, na escolha dos materiais, a madeira para formar a cabeça, e essa madeira, sendo uma madeira IP, uma madeira que é muito identitária do Brasil, e sendo ela uma madeira que não pode hoje ser mais cortada e utilizada, então elas vêm de casas, né, coloniais demolidas. Então eu reutilizo no trabalho uma madeira de demolição muito identitária do Brasil, e os lagdibás. Os lagdibás formam esses penteados escultóricos da instalação Oriki em sua maioria. Os lagdibás são colares que só os filhos do orixá Omolu podem usar dentro da religião do candomblé. What I wanted to ask you then, if we're talking about the reference to Yoruba, African culture, hair, maybe you can tell me about these other variations, these other versions that descend from Obaluaye. Who do these represent? Do they represent other orixás? Vamos falar sobre essas três cabeças. Essas três cabeças, eu pensei numa África que está relacionada aos povos Rimba, né, que costumam colocar terra, né, avermelhada nos seus cabelos e ter uma textura diferente, ter um escultórico diferente, com uma identidade muito grande. Então foi nesses cabelos e nesse escultórico que eu mergulhei quando eu criei essas cabeças que contêm esse tom terroso. Os elementos como os búzios, os elementos como as miçangas, os elementos como os lagdibás, tá tudo nessa conexão, né? Que é esse bowing to the head, que é essa saudação a essa cabeça que nos deixou esse legado, que nos trouxe, né, nessa travessia atlântica, nesse alimento que sustentou né, o que somos. We're inspired by Miami and what you were seeing in African American culture here. Maybe you can tell me about the three pieces. O que eu trato na instalação Oriki é sobre identidade, né? É sobre resistência, é sobre afirmação, né? Que eu percebo é que existe, quando você fala de identidade, é muito difícil você não se reconhecer, mesmo que no Brasil tenha se dado de uma forma e mesmo que nos Estados Unidos tenha se dado historicamente de formas completamente diferentes, mas a gente está falando de uma raiz única, de uma mãe. Sim. A gente está falando de uma identidade comum a todos, não importa se no Haiti, em Cuba ou em Salvador, a gente está falando da mesma coisa. E quando a gente está falando das mesmas questões, que são questões contemporâneas, que precisam ainda serem entendidas, digamos assim, com mais empatia e com mais abertura para esses entendimentos, sim, a instalação Oriki que eu faço na Bahia toca diretamente em quem está em Miami e vê a instalação Oriki, assim como
a obra do Morel, do Acer, que estão aqui, que é um haitiano e o outro daqui, que vai me tocar da mesma forma, né, por causa desse encontro. E é um grande prazer, né, estar na Art Basel com essas peças e paralelo a um processo muito rico através do The 55 Project, aqui dentro da Baker House, onde eu passo 3 semanas nesse mergulho distante do meu ateliê, nesse novo estúdio, né, criando parte da instalação Oriqui e ao mesmo tempo refletindo, pois eu fiz os IBGs também aqui, e refletindo sobre essa interpretação de orixá através da repetição de enfiar fios sagrados. I'm very thankful to the 55 Project for having the resources to bring you here and to make this installation with their project that really celebrates Brazilian artists here in the United States and helps all of us to understand Brazil and its rich culture better. So many thanks to the 55 Project. And thank you to you, Nadia, for your incredible work. It's always a pleasure for me to see you, and I learned so much from you. So thank you for teaching me. Thank you, Christian. Foi um grande prazer. Um prazer meu. Muito obrigada.